Coluna Prestes, ela é conhecida como o terceiro movimento dos tenentistas, né? Por quê? Porque nós tivemos o primeiro movimento dos tenentes em 1922, lá no Forte Copacabana, que 2 anos depois em São Paulo, na mesma data, em julho de 1924, houve um movimento em São Paulo. E em 1925, no ano seguinte, né, quer dizer, a sequência 1922, 1924 e 1925. Em 1925 começa a famosa Coluna Prestes, que é um movimento que é formado em torno de 1.700 a 2.000 homens, e eles percorrem o Brasil, o interior do Brasil, tentando mostrar para a população que era desprivilegiada, uma população esquecida, como era a relação política da época, que é a chamada política de café com leite, uma política onde tinha uma relação do coronelismo, do mando. Foi um acontecimento, 18 pessoas tentaram, 18 militares e mais um civil, tentou ali tomar o Forte Copacabana, que é um destacamento militar. E, logicamente, tomar o governo, porque aí você perdia a força de apoio. Ao invadir lá, ao tentar invadir, eles foram repreendidos, né? E houve essa grande batalha, né? Onde só 2 conseguiram sobreviver, né? Teve um momento de massacre mesmo, né? O Tenente Siqueira e o Eduardo Gomes ficaram vivos, né? E aí, mais tarde eles vão para São Paulo levantar o movimento e se juntar ao Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes não esteve presente por um motivo de saúde. Aconteceu que com o desenrolar dos fatos, ou seja, quando os militares começaram a fazer um levantamento, fazer um IPM, como se diz, um inquérito policial militar, apareceu que o Luiz Carlos Prestes também integrava esse movimento e tal. E Luiz Carlos Prestes foi o único desse grupo que não foi transferido para o Rio Grande do Sul. Ele foi transferido para São Paulo. Em 1924, eles fazem um grande levante lá que demora um mês. E depois dessa batalha lá de São Paulo, que chegou um momento deles estarem ganhando, mas eles foram acuados, foram reprimidos. Então ele conseguiu, lá no meio militar, conseguiu ser transferido para Santo Ângelo, porque o engenheiro militar que estava aqui estava saindo. Aqui ele instalou uma acomodação para os funcionários, os empregados que eram tudo daqui, que iam trabalhar fazendo os trilhos, todas essas coisas, conseguiu levar, fez um acampamento aqui e fez outro no Comandari. Surgiu a ideia deles fazer um movimento, entendo eu que seja por base naquele que fizeram no Rio de Janeiro, fazer por aqui também, para levantar que contra o governo, era contra o governo federal. A Coluna do Sul partiu aqui de Santo Ângelo, na região das Missões, aqui no Rio Grande do Sul. Percorreu todo o estado, depois Santa Catarina, se juntou com a Coluna Paulista em Foz do Iguaçu e ali
foram pelo interior do Brasil, praticamente todos os estados brasileiros. Naquele momento, o que eles tinham em mão de usar é fazer uma marcha, uma longa caminhada para chamar a atenção, né? É como se tivesse querer pegar o Brasil e sacudir, acorda, olha a situação do contexto político, olha a situação social do Brasil. Que tipo de reforma social? A reforma na educação, que existiam poucas escolas e grande parte da população brasileira era analfabeta. Mais saúde, existiam poucos médicos e o povo brasileiro não tinha assistência médica. A questão do exército, não havia plano de carreira, né? Queriam trocar o presidente, queriam acabar com a dívida externa e, sobretudo, acabar com a corrupção. Saiu do Rio Grande do Sul, cruzou o Brasil até o Nordeste e aqui no Tocantins, o Norte Goiano, eles passam ali por Arraias, Conceição, Natividade, Porto Nacional. Porto Nacional tem todos os livros didáticos, vai ter foto lá em Porto Nacional mostrando que eles ficaram mais de uma semana lá em Porto Nacional e ali eles imprimiram um jornal que eles tinham, que eles mostraram para a população qual era o objetivo dessa coluna, né? Era o chamado Libertador. Adentraram uma região que era, assim, entre aspas, desconhecida, né? As regiões centrais, governamentais, administrativa do país, uma região esquecida. E isso aí é onde nós encontramos também um outro lado da subjetividade humana, né? Da subjetividade desses homens em busca de ir cada vez mais para um coração do Brasil que pouco era explorado. Esses militares e também civis fizeram essa marcha numa situação de poucas armas, pouco dinheiro, enfim, eles contavam com a ajuda da população por onde eles passavam. Nós sabemos que eles mandavam cartas antes de chegar à cidade, sempre mandavam avisar àquela cidade, aquele povoado, aquele lugar, que eles iam passar, que eles estavam chegando, que eles gostariam de ficar ali um tempo. O comando da coluna mandava homens a cavalo na frente para conhecer o terreno. Eles já eram chamados de potreadores e por causa dos que eles andavam a cavalo, né? E eles então iam até 100 quilômetros para buscar informações por onde a coluna queria passar. Então, assim, a cidade, os povoados, lugares ficavam pavorosos, né? Cada um com os seus sentimentos, com as suas emoções em relação àqueles homens que estavam chegando e que tiveram a coragem, né, de enfrentar o governo. Eles contavam com o elemento surpresa, que era uma das táticas que eles usavam, que era a guerra de movimento, não conhecida no Brasil nessa época. Eles não podiam andar por estradas porque havia o perigo de serem perseguidos pelas tropas leais ao governo. E durante esse percurso eles tiveram várias batalhas, vários confrontos. E assim fez com que eles percorressem essa quilometragem imensa, que é considerada a maior marcha revolucionária do mundo, sem ser derrotados nenhuma vez. Depois de Porto Nacional eles foram para Tocantinha, Pedro Afonso, eles desviaram para Goiatins e Carolina, para o Maranhão. Na verdade, a rota antes prevista era para Boa Vista, ou Tocantinópolis, hoje, a cidade de Tocantinópolis. Mas, em virtude do famoso padre João, que tinha lá, um padre muito valente que tinha lá, a coluna desviou lá em Pedro Afonso, foi para Goiatins, depois para Carolina. Mato Grosso e Tocantins, para os revoltosos, foi uma travessia muito difícil, porque são grandes extensões, com grandes rios. Nós sabemos que a história ela tem seus dois lados, né? Ela tem o seu lado oficial e ela tem um outro lado também, que é o momento das atitudes. Então, o encontro desses dois, desse contexto do atual estado de Tocantins, que era o antigo norte goiano, da situação,
e o descontentamento de grupos militares, que de alguma forma eles vieram do povo, traziam consigo isso, tiveram um encontro que eu olho pelo lado da ideologia, né? Mas atitudes, muitas atitudes da Coluna Preste marcaram muito a presença, né, a caminhada deles dentro do Estado. Percorreu o Nordeste e na sua volta, já retornando para o Sul, que antes de chegar no Sul eles foram exilados, na Argentina e no Uruguai. Nessa volta eles passam na região do Jalapão. E eles tiveram uma ousadia de cortar, né, esse rasgo, assim, é como se estivesse cortando, mostrando que o Brasil, no seu interior, no seu coração, ele não era um coração vazio, não é um país vazio. A Coluna Preste, ela não recebeu esse nome no início, ela vai receber posteriormente, quando as duas tropas se encontram, e com o conhecimento que ele tinha de trincheira, de conhecimento de guerra não urbana, né, mas uma guerra, como se diz assim, mais de guerrilha, mais de trincheira. Mas então o que acontece? Ele demonstra toda uma habilidade, ele demonstra um conhecimento acima do que o que comandava, e isso fez com que ele captasse para si uma liderança, um respeito, um reconhecimento. Quando eu conheci o Preste, eu achava, pela bravura que contavam da Coluna, que ele era um homem assim, alto, forte, que nem um Hércules, né? E na realidade, quando eu conheci, eu vi que era um homem de estatura pequenininha, porque eu fiquei meio decepcionada. Mas a convivência nos levou a gente a ter uma vida mais comum, e um dia ele me propôs casamento. E eu fui franca com ele de dizer que eu não me casaria de papel passado, porque eu nunca aceitei casamento de registro, porque eu acho que é um contrato que a gente assina. E eu não assinaria contrato com ninguém. Olha, falar da verdade, eu tenho 3 nomes, né? Que o meu nome verdadeiro é Altamira Rodrigues Sobral, mas devido à minha militância no partido e a tarefa que eu recebi do Comitê Central para ser responsável pela segurança do Preste, eu tive que trocar de nome, botar Maria do Carmo Ribeiro, e hoje eu sou conhecida como Maria Preste, porque vivi com o Preste, Luiz Carlos Preste, durante 40 anos. E a história da Coluna eu conheço e conheci ele contando para os meus filhos nos almoços, nos jantares, quando a gente tinha hora vaga, sentava-se na sala, e ele contava as histórias da Marcha da Coluna, quando ele passava pelos estados onde ele viu tanta miséria, tantos camponeses cavando a terra para trabalhar, para plantar milho e feijão com uma faca de ponta, porque nem enxada eles tinham, não tinha foice para cortar o mato. Eles às vezes botavam fogo e tinha que ficar com um galho do mato para apagar o fogo e depois eles fazerem a plantação, que isso até hoje ainda existe no Brasil. Se falava muito desses, chamavam-se revoltosos, e que passavam nas cidades e falavam que eles iam tomar, iam prender, iam matar. Isso era uma lenda que a polícia criava. Mas a Coluna Preste, os soldados do Preste nunca fizeram essas violações. Quem fazia essas violações era a polícia,
quando ia perseguir a marcha, os soldados da coluna Prestes. A partir de 84, nos 60 anos da coluna Prestes, quando Luiz Carlos Prestes foi convidado a vir para a região das Missões, se organizou uma série de palestras, tanto aqui na universidade quanto na comunidade de forma geral. E a vinda dele foi bastante questionada, porque estaríamos trazendo um comunista para esta região, né? E um certo medo do que ele poderia trazer na época. Fizemos uma pesquisa, um levantamento, e se conseguiu localizar em 1984 11 senhores que foram soldados da coluna Prestes em 24 e que a partir do final da coluna Prestes, no início de 27, eles nunca mais haviam encontrado o seu comandante.